Oi, Rafa, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Então, tá bom. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre escuta, né, Rafa? É isso aí. Então, assim, a gente teve algumas experiências, né, sobre escuta. Eu, no meu caso, me disponibilizei a ser escuta e trazer essa energia para a gente fazer essa live. E a gente se questionar muitas vezes, porque a gente fala muito do corpo, de expressão, de uma coisa, de outra, e muitas vezes a gente se pega a isso, né? A gente fica ligado a essa escuta. E aquela escuta que muitas vezes as pessoas próximas da gente, muitas vezes estão necessitando, que foi o que aconteceu, às vezes precisa falar, precisa se expressar. E muitas vezes a gente, no nosso corre-corre, no nosso dia a dia, a gente não dá muita atenção para isso. Então, assim, a gente precisa estar ligado a perceber essa energia, de como a gente foca nessa energia, né? Porque às vezes a gente é uma coisa natural do nosso dia a dia, do nosso trabalho, fazer uma coisa, fazer outra, e essa escuta, como que a gente. E às vezes tem pessoas e tem aqueles casos, né, Rafa, que muitas vezes acontece, às vezes a pessoa está tão ali naquela, que a gente vê muitos casos aí, às vezes uma pessoa comete um suicídio, faz uma coisa, porque não consegue expressar aquilo que está sentindo. E às vezes quando chega pra gente uma pessoa que você consegue, você escuta de uma pessoa em uma situação um pouco mais forte, que te toca, te, te faz sentir a energia daquilo que está chegando, e você se propõe, você fala, não, eu quero ajudar, eu preciso ajudar nisso. Então, assim, isso é muito interessante, a gente começar a prestar atenção, porque às vezes tem pessoas próximas da gente que mesmo, muitas vezes, com um sorriso no rosto, está nos pedindo socorro. E a gente não consegue entender. Muitas vezes a gente não consegue fazer essa leitura. A gente não consegue sentir isso com uma profundidade maior. Então, assim, a gente perceber, a gente começar a botar atenção nessas energias que chegam pra gente. Porque às vezes eu me peguei assim, muito sensibilizada numa situação de você sentar e eu não senti aquela necessidade de falar nada, eu quis só ouvir. E às vezes isso faz uma diferença imensa. E depois a pessoa chegar e dizer e concluir para você a situação de como estava se sentindo, de como ela estava vendo essa energia, entendeu? E muitas vezes você não precisa falar muito. Às vezes duas, três palavras que você fala. E não é o falar, é a palavra certa, é o momento certo, é o direcionamento certo daquilo. É como você fala, é o que você expressa em determinada palavra que você diz. Então isso faz toda a diferença. E eu fiquei muito sensibilizada, eu confesso assim que mexeu comigo, porque você começa a analisar, e se, né, eu não tivesse percebido o que seria, como seria, né? Então, assim, a gente
gente precisa começar a prestar um pouco mais de atenção, e não é só no externo, é dentro da nossa casa, são pessoas próximas, às vezes procura a gente no nosso apuro do nosso trabalho, da nossa não dá devida atenção que aquele momento precisa. A gente ter essa sensibilidade de olhar, de prestar atenção, porque nada acontece por acaso. Se muitas coisas chegam até a gente precisa prestar atenção. E às vezes as pessoas, muitas vezes, acham bobagem, né? Ah, não, às vezes é uma visita normal, e muitas vezes isso vem carregado de outras coisas. É a gente sentir, é a gente perceber, é a gente se permitir olhar para o outro com a maneira, de uma forma generosa. A gente ter generosidade dentro da gente de entender o que está acontecendo. Fazer uma leitura daquilo, porque muitas vezes uma coisa que se parece muito comum traz uma informação muito importante. E ali você pode fazer a diferença. Ali você pode mudar uma situação e uma perspectiva, uma realidade. Então, assim, a gente está acostumado dentro do autoconhecimento a gente fazer essas leituras quando a gente tira para fazer essas leituras. Mas tudo que chega para a gente precisa estar atento. E faz parte daquele vigiai, que tudo traz uma informação. E às vezes é um pedido de socorro, muitas vezes é uma forma da pessoa, mas não tem como ela se expressar, mas é uma forma da gente chegar, da gente acessar aquilo com a nossa energia, com o nosso sentir. E muitas vezes as coisas aparecem muito sutil. É muito, muito sutil. Então, assim, a gente estar atento para essas percepções e limpar o nosso campo energético para essas informações chegar limpa para a gente poder ajudar, para a gente fazer esse auxiliar essa pessoa, ou seja, quem for. E a gente está disponível também para aceitar. Então, muitas vezes, dentro do autoconhecimento, a gente fala muito disso, né? Da gente ter essas percepções, de fazer a leitura, mas o quanto disso a gente traz para a nossa vida, para a nossa realidade, sem compromisso de ter que ser ou ter que fazer. É a gente trazer isso para a nossa realidade do nosso dia a dia. Quantas vezes as pessoas nos pedem socorro e a gente não consegue entender os sinais. Então, assim, a gente tá receptivo para isso. É sentir, a gente procurar olhar para o outro não como, é só uma visita, ou só alguém que está desocupado, está sem o que fazer, que está... Entendeu? É a gente estar com essa nossa energia preparada e buscando, sabe, orientação espiritual para a gente acessar isso que a gente precisa. E a gente poder fazer a diferença na vida de qualquer pessoa. Mas, enfim, a gente estar atento para essas escutas. E muitas vezes não é sobre escutar a pessoa nos escutar. Muitas vezes é simplesmente o falar, a pessoa falar, deixar ela se expressar. A gente ser só ali naquele momento um instrumento. E estar preparado, coração preparado, energia boa e saber
pedir discernimento a Deus para poder ter a palavra certa, o argumento certo no momento certo, daquela conversa, daquela escuta. E a gente poder fazer isso com muito discernimento. Sim, eu quis trazer isso hoje porque eu achei muito importante, porque a gente já falou, né, Rafa, em outras lives, a gente sempre está dando o nome dos livros, a gente sempre está trazendo muita coisa, mas assim, foi algo que me tocou e eu falei, entrei em contato com o Rafa para a gente fazer essa live sobre escuta, a gente aprender a fazer isso, a gente está disponível para isso. Para fazer essa escuta consciente, né, Rafa? Que às vezes não precisa ser um expert em alguma coisa, não. Muitas vezes é só uma escuta mesmo, com amor, com verdade, com carinho. Você abrir o coração também ali dentro dessa relação ali, nessa conversa, e deixar o outro se expressar. Então, assim, a gente olhar um pouquinho além da gente, olhar um pouquinho o nosso próximo, muitas vezes que olha para a gente e vê na gente uma tábua de salvação, um alívio. E a gente espiritualmente precisa estar preparado para isso também. E como a gente faz esse preparo? A gente sempre está à disposição e sempre pedindo a Deus que a gente possa ser esse alento para alguém e esse auxílio. Porque a gente nunca sabe quando ele vai precisar, quando alguém precisa. Mas a gente está sempre com o nosso coração preparado para algum momento desse. Eu confesso assim que eu fiquei feliz porque eu pude fazer o que eu tinha que fazer e eu eu tenho certeza que foi muito bom, não só para a pessoa, mas para mim também, poder despertar isso em mim, entendeu? Esse sentir diferente e me colocar num lugar de estar preparado, me preparar, que comove, mexe com a gente, algumas situações, mexe. Mas a gente está preparado para olhar para aquela situação com um olhar totalmente amoroso. E dentro desse olhar amoroso, Deus, de alguma forma, que só Ele entende, a gente não entende, Ele coloca a palavra certa, Ele coloca o gesto certo, Ele coloca o afago certo, e a gente consegue fazer o que a gente precisa, mas a gente precisa também ter isso no nosso coração, de estar pronto, de estar disponível para essas pequenas coisas que às vezes parece tão insignificante, né? E é isso, a Rafa pode concluir que eu já já me emocionei dentro dessa situação. A reflexão que eu faço é o que a gente está fazendo aqui, né? Qual é o nosso objetivo de vida? Na verdade, é evoluir, né? A gente é evoluir e tudo que a gente faz é para evolução, né? E quando a gente fala em amor, né, e caridade, ajudar os outros, o simples fato às vezes de você ouvir é uma caridade gigantesca. Às vezes a gente dá exemplos aqui, né? A gente vai lá dar um prato de comida para alguém, dar uma esmola.
mas às vezes o que aquela pessoa precisa é ser ouvida, né? Às vezes ela quer falar, e às vezes não é nada além de só uma conversa, mas quando a gente fala em escutar, a gente fala em prestar atenção no que a pessoa está falando, né? Isso é muito importante, porque é aquilo que a gente fala aqui, energia não mente. Então, o que a gente sente, né, diante das situações que se apresentam para nós? E nada é por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Muitas das vezes a gente não compreende essa razão de ser. Então, o fato da gente ouvir é uma caridade, né? A gente doar, fazer essa doação de tempo, doação de energia para o outro. E qual é a nossa concepção disso? Qual é a nossa percepção disso? Né? Porque quando a gente fala em evolução, a gente não pode pensar em questão humana. A gente tem que ir além. A gente tem que transcender o humano. E transcender o humano é ter essa visão cósmica, ter essa visão de universo, ter uma visão de Deus, como Deus pensa, como Deus age. E o tempo para Deus é eterno, né? Então, quando a gente vive na nossa correria, a gente não tem tempo para nada, será mesmo que a gente não tem tempo para nada? Será mesmo que a gente não tem tempo de ouvir com atenção as pessoas? E muito importante, às vezes, as pessoas da nossa própria família, os próximos de nós, né? Hoje em dia, a gente vê por aí situações, reclamações, que nem dentro da família tem conversas mais, né? As pessoas não conseguem nem se conversar mais diante da rede social, diante do trabalho, diante de um monte de coisa. A gente tem exemplos e fatos aí, às vezes, né? Que depois vem o arrependimento. Tarde, mas vem, né? Que, por que eu não conversei mais com meu filho? Né? Por que eu não dei mais atenção para meu avô, para minha mãe, para meu pai? E isso é um ato de amor também. Um ato de caridade, né? Um gesto de carinho. E quando a gente fala assim, o que é? É a gente expressar o amor. Né? Quando a gente fala em energia, a gente fala de espírito, mas o que a gente faz humanamente aqui é expressar essa energia, expressar esse amor. Né? E qual que é a melhor forma da gente expressar o amor? É ajudando o próximo. Né? Que esse ajudar o próximo nada mais é também que amar o próximo, seja ele quem for. E dentro de tudo isso traz crescimento para nós, porque o que a gente faz humanamente aqui, a gente deixa aqui, né? Os bens materiais, o trabalho, né? O dinheiro, a alimentação, o esporte, o lazer. O que a gente faz aqui, fica aqui. E o que a gente leva? Todo o aprendizado, né? Todo o aprendizado que essas situações nos proporcionam. Né? Então, qual é o aprendizado que o trabalho nos proporciona? É gigantesco, porque a gente vai conviver com pessoas, pessoas diferentes, né? Uns mais amorosos, outros mais estressados, gente de tudo quanto é jeito. E aquilo é uma escola, né? Uma escola para a gente aprender a lidar com nós mesmos. Quando a gente fala muitas vezes de aprender a lidar com os outros, na verdade é aprender a lidar com a gente mesmo, né? Então, as pessoas vêm conversar com a gente, será que a gente dá atenção suficiente para a gente ouvir? Mas essa pessoa só fala bobagem. Será que do lado dela, aquela bobagem não vai fazer bem para ela? Né? Então tem tudo isso, então tudo é aprendizado. E esse aprendizado é a evolução. Então cada situação, cada caso que a gente encontra é de grande aprendizado. Né? E muitas das vezes basta a gente ouvir as pessoas, né, o que elas têm. Muitas das vezes a gente escuta, mas fulano só reclama. Por que será que
que a gente pode dar um conselho? Será que a gente pode tratar ela com amor, mais amor ainda? Será que ela não está precisando de amor? Será que ela não está precisando enxergar algo além de só reclamar? Então, tudo isso reflete numa coisa: amor ao próximo. Pode ter certeza, né? Então, a caridade que a gente faz é levado muito em consideração por Deus. A gente não tem noção, na verdade, estando aqui nessa vida, experienciando esse momento, o quanto, às vezes, né, é benéfico uma caridade para uma pessoa. Mas quando a gente chegar no plano espiritual, né, quando a gente desencarnar, a gente vai ter ideia para nós mesmos do bem que a gente fez e também no mal que a gente fez. Agora, pensa que a alegria é você estar lá assistindo a você mesmo, né, vivenciando a tua vida ali, e você no momento em que, vou pegar o seu gancho, no momento de escuta de alguém, né, você livrou aquela pessoa do suicídio. Deu travadinho. Né? Então vou repetir, né? Quando a gente vai chegar no plano espiritual e a gente vai poder rever cenas da nossa vida, porque é assim que funciona, né? Já imaginou, né? Você rever que você pôde fazer a caridade para alguém e você só escutou essa pessoa, né? E deu um conselho ou emanou amor para ela. Só o fato da gente escutar alguém com atenção, emanando amor, faz muita diferença já. Né? E você pode livrar essa pessoa de um suicídio. Será que nós temos noção? Então, nós temos que começar a ser mais detalhista com essas coisas, né? Porque as pessoas acham que a vida é física e não é. A vida continua e é espiritual. Nós somos espíritos, nós somos eternos. E o que a gente faz aqui tem consequências. Né? Então, a gente poder ajudar as pessoas, emanar amor, vai fazer a diferença lá na frente para nós mesmos. Porque tudo, pode ter certeza. E quando a gente fala assim, é para as pessoas começar a sentir isso. Pode ter certeza que tudo que a gente faz é para nós mesmos. Quando a gente fala em amar o próximo, na realidade é amar nós mesmos. Né? Só que... E dentro disso, Rafa, surge uma energia tão diferente, sabe? E às vezes você não traz nada para sua mente, sabe? Vem, as coisas vêm, você faz, é como se você fosse direcionado a fazer aquilo. Entendeu? E as coisas acontecem e você dá o que você precisa ali naquele momento. E é muito gratificante, sabe? E quando a gente fala disso, de estar com o coração preparado para entregar o que a gente precisa entregar dentro daquela situação, a gente sente uma energia diferente. E a gente sabe que quem é que rege esse momento, entendeu? Porque nem você querendo, você pensando, você mentalizando, você conseguiria dizer o que foi preciso dizer. E tantas outras coisas. É você dar um abraço na hora certa, você dá o acalento para aquela pessoa na hora certa, e é muito forte, entendeu? E você poder sentir, você poder perceber isso,
e depois a pessoa chegar para você e dizer o quanto isso foi importante. Então, assim, eu tive essa experiência e eu trouxe para mim, assim, é isso que eu quero quando eu estiver disponível, ou se eu não estiver disponível, seja preparada para isso, entendeu? Para estar disponível para isso, para esse momento. E me veio aquilo que a gente sempre fala, né, do orar e vigiar. É você saber que o seu coração é um campo de energia que ele pode ser habitado, entendeu? A qualquer momento. E a gente precisa estar com esse campo limpo. Mexeu comigo, eu falo para você, mexeu muito comigo isso. Foi muito forte. Mas ao mesmo tempo me trouxe assim uma energia boa, algo muito bom de poder saber que eu pude estar ali naquele momento de auxílio, entendeu? Então assim, a gente recebeu o que a gente precisa receber. E poder transmitir isso. E eu digo para você, isso não... Eu só fui aquilo que a gente sempre fala, eu só fui uma ferramenta ali. Eu me permiti ser usada para algo que pôde trazer um benefício para outra pessoa. Então isso é algo que a gente precisa começar. Às vezes a gente perde a oportunidade de sentir essas coisas boas, essa força, por coisas tão banais, né, do nosso dia a dia mesmo, da gente não querer prestar atenção, da gente não querer se permitir. É isso. Às vezes, quando a gente fala em amor, não tem como explicar as transformações que essa energia causa, né? Mas quando a gente aprende a se conectar com Deus, a escutar Deus, né? Porque como é que a gente se conecta com Deus? Pensando em Deus, né? Agindo com amor, com carinho. E as respostas que a gente busca, vem. Vou contar um caso aqui que aconteceu, tá? Faz poucos dias. E as respostas que nos trazem, tá? E as transformações. Quando a gente fala em amor, né? A gente fala com as pessoas, mas a natureza também faz parte, né? Então a gente tem que ficar ligado nessas coisas. Uma coisa muito interessante. Onde a gente mora aqui, onde eu moro, tá? A rua, volta e meia as pessoas soltam um cachorro, né? Larga um cachorro aqui e daí seja que Deus quiser, né? Uns tempo atrás, uns 20 dias, eu acho, soltaram um cachorro aqui. E ele começou a andar para a rua e começou a vir perto da nossa casa, perto dos vizinhos. Era um pitbull, né? E o pitbull, todo mundo tem receio, né? E quando as pessoas têm receio, emana uma energia para o animal. Então, olha aonde a gente expande a consciência quando a gente fala de energia, tá? Dependendo da energia que você emana, né, o animal pode ficar agressivo ou não, né? Uma das respostas que me veio foi essa. Então, o cachorro estava aqui. Aí, porque ninguém queria, os vizinhos já começaram a chiar aqui, né? E daí assim, criança gosta de cachorro. A dele aqui, o vizinho aqui. Aí as crianças começaram a brincar com ele, né? E ele super dócil, tranquilo, né? As crianças começaram a brincar com ele, a gente também, carinho, amor, comida, água, toda aquela história, né? E ele ficou mais um tempo aqui e o pessoal começou a chiar que era muito perigoso, que isso, que aquilo. Beleza. Aí, né, eu falei assim, nossa, precisamos arrumar uma casa para esse cachorro, né? Deixar esse cachorro solto aí à toa, daqui a pouco as pessoas fazem maldade com ele. E detalhe,
Quando a gente faz maldade com o cachorro, a gente arruma karma, né? Ou com os animais, né? Mas nesse caso com os cachorros, a gente arruma karma, energia negativa para nós. Aí a vida, né, dá aquela estagnada, começa a acontecer coisas que não é legal, porque a gente abaixa a nossa vibração, né? A gente faz o mal para o próximo, fazer o mal para o cachorro é fazer o mal para o próximo? Sim, né? O cachorro é uma criação de Deus, é algo divino, é algo sagrado. Ah, mas ele morde, não sei o quê. Sim, faz parte, né? Nós temos que tomar os cuidados devidos, nós temos que saber lidar com os animais, né? Mas, enfim, né, aonde que eu quero chegar? Esse cachorro veio aqui, eu falei, nós precisamos arrumar um lar para ele. E aí quando você se conecta com Deus e pede de coração, as coisas acontecem, né? Foi feito um pedido, tal, não demorou nada, acabou ele, né? Sumiu. Cadê o cachorro? Cadê? Cadê? Aí veio a resposta. Alguém achou ele na rua, achou bonito, fez carinho nele e ele foi de atrás e eles pegaram para cuidar. O que eu quero dizer com isso? Olha como Deus age. Deus age tudo na hora certa, no momento certo. Aí a pergunta que eu fiz assim, por que esse cachorro veio aqui? Né? Qual que é a ideia dele vir aqui, parar aqui? A resposta que veio. Ele veio aqui para ganhar um pouquinho de amor, ganhar um pouquinho de carinho das crianças, né? Porque a gente não tem receio com os bichos, as crianças gostam. Então, passar amor, carinho, mudou a energia do cachorro. Porque depois a gente soube da história, ele veio largado de uma casa, ele era bravo, né? Ele batia em outros cachorros, aí o dono, sei lá, que passou na cabeça, largou ele na estrada. Aí a espiritualidade falou assim, ó, ele veio aí, tá? Para que a energia do cachorro mudasse para que ele fosse adotado de novo por uma família que vai dar carinho e amor para ele. Então, olha como Deus age e olha como o amor transforma as coisas, né? Agora, vamos ponhar esse amor nas outras coisas. A transformação que a gente busca é esse amor. Refazer as coisas com amor, com carinho. As coisas mudam, a energia muda, a vida da gente abre, né? Os caminhos da gente se abrem, porque Deus vai direcionar, Deus vai proporcionar o que a gente precisa. Pode confiar, né? Se conecta com Deus, mas aí quando a gente fala se conecta com Deus, é de coração. Aí entra aquilo que você falou, a gente fala as coisas na hora certa, as palavras certas para a pessoa certa, né? Quando a gente começa a confiar em Deus de verdade, mas a gente precisa sentir, é um sentir, né? É ouvir a intuição, é a gente estar com intenções boas, é a gente estar com amor no coração, né? A gente não pode vibrar em outra energia se a gente quiser se conectar com Deus. Então, qual é a nossa intenção? É amor? É ajudar o próximo realmente? Né? É estar grato? É fazer a caridade? Então, tudo isso pesa na balança. Né? Qual é a energia que a gente vibra? Qual é a frequência que a gente está vibrando? Né? Então, a nossa intenção vale muito para Deus, pode ter certeza. Então, cada detalhe nosso vai ser pesado na balança. Né? Então, quando a gente se conecta com Deus, a gente faz a coisa certa. Quando esse cachorro veio aqui, a gente deu comida, deu água, aos olhos de quem não gosta, era errado. E está tudo bem. Né? Mas aos olhos de Deus, era uma providência para que ele fosse levado para outro lar. Mas não é só isso, tem mais. Né? Qual que é a resposta que a espiritualidade dá para a gente? É para ver as pessoas, o que as pessoas sentem, o que as pessoas pensam em relação àquela situação. Então tem gente que queria levar ele em outro lugar, soltar em outro local. Então, qual é a consequência para uma pessoa que faz isso? Tem consequências. Né? Pode ser pequena, mas tem. Né? Tem pessoas que queria dar um fim. Qual é a consequência? Não deu, mas pensa.
Quando a gente fala de energia, a coisa é muito mais complexa do que a gente pode imaginar. Mas já está no momento de nós aprender. Só o fato da intenção já é problema, né? Então a intenção de levar em outro lugar, a intenção de dar um fim, isso Deus Só está olhando. emanação, né, Rafa? Deus está vendo. E vai ter Falando só consequências. emanação já fala, né, por si só. Exatamente. Então quando a gente fala de energia, a coisa é complexa, né? Que a gente tem que orar e vigiar sempre. Orar e vigiar sempre é isso também, né? O que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. Então a situação que nos revela o que eu sinto daquilo. Em tudo. No trabalho, quando eu vejo um vídeo na rede social, o que eu estou sentindo, o que eu estou emanando, qual é a minha intenção. Então, quando a gente vê algum vídeo, não é à toa, não é por acaso, né? É porque qual vai ser a nossa reação sobre aquilo? Qual a nossa E, intenção sobre aquilo? e a gente está atento, né, Rafa, para a gente sentir, a gente que tem essa sensibilidade, a gente não tem dificuldade de acessar. Mas, assim, qualquer pessoa pode fazer isso. Se a gente quiser levar a nossa visão além do que a gente enxerga. Se a gente levar essa visão além do que se apresenta para a gente consegue captar o que está diante de nós. Então, sim, é uma escuta genuína que a gente precisa e a gente precisa tá com essa ligação espiritual um pouco mais afiada, afinadinha, entendeu? Como que a gente faz isso? É a gente entregando essas nossas percepções, é a gente procurando, entendeu? Deixar claro a nossa intenção de ajuda, porque muitas vezes se apresentam e a gente passa batido por muita coisa. Porque a preocupação é olhar ali o que está diante dos olhos. A gente muitas vezes não quer olhar o que está além dos nossos olhos. Sim, é perceber, às vezes, numa forma de falar, num gesto que a pessoa tem com a gente. Então, tudo dá sinal e tudo pede uma atenção especial. E não falo só disso, de pedir ajuda, não. Às vezes, uma pessoa agressiva com a gente, isso também fala muito. Uma forma de agressão, uma forma verbal de falar, um jeito de... Ela está dando sinal o tempo inteiro. O que me trouxe isso? Porque às vezes a gente passa por várias situações dessas durante o nosso dia, só que a gente está tão embalado naquilo do mecânico, do óbvio de todo dia, que a gente não para prestar atenção nessas coisinhas, nesses detalhes. Ter um entendimento disso. Porque a gente traz, né, Rafa, muito conhecimento, é igual eu falei, traz livro, traz um monte de coisas para a gente aprender, fazer leitura corporal, fazer leitura de expressão e uma coisa e outra, mas às vezes essas coisas passam por nós assim. Foi o que eu pude perceber diante disso, dessa situação, entendeu? E me despertou algumas outras coisas, alguns outros sentimentos e trouxe uma energia diferente de como receber tudo que se apresenta, tudo que passa por nós e buscar o entendimento dentro disso do que está acontecendo. É isso. Então, nós temos que
começar a prestar atenção, porque quando a gente fala de autoconhecimento, é muito mais do que a gente imagina que é, né? É para a gente observar e analisar quem a gente é de verdade. Porque, como você falou, por exemplo, né, se a pessoa vem agressiva com a gente, qual é o meu comportamento diante daquilo? Que tipo de energia eu também estou emanando para essa pessoa? Porque se eu começar a ficar bravo, né, com raiva dessa pessoa, aquela agressão só vai aumentar. Né? E se a pessoa está agressiva é porque ela está com problemas. Né? Ela deve estar com algum problema que ela não aguenta mais e está soltando. Né? E Deus colocou você na frente dela por alguma razão. Para ver a sua reação, para ver se você pode ajudar ela. Tudo isso, ó, quando a gente fala em Deus, como ele age, como ele pensa, é tudo isso e muito mais. A gente tem que fazer essa análise do todo. Né? O que o outro está pensando, o que eu estou pensando, quais as consequências, para onde que vai, como que a gente aconselha, como que a gente escuta, ou se a gente vai aumentar aquela agressividade também. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta. Isso é o vigiar e orar também. Né? Não é só você, se você está julgando a pessoa, cuidado com o julgamento. Uma coisa é você olhar, né, observar a pessoa, escutar ela, e tudo bem. Outra coisa é você fazer tudo isso e julgar. Ah, mas como é que eu sei? E tem coisas que foge à explicação. Pessoas têm que passar na pele para entender. Né? Tem que sentir, tem que praticar. Quando a gente fala em amor ao próximo, tem que praticar. Porque aí vai entender o que é o amor. Porque quando a gente sente amor e pratica, esse amor aumenta. Quando ele aumenta, a gente começa a entender realmente como é. O que é isso. Né? Então, esse autoconhecimento que a gente traz aqui é bastante disso. É prestar atenção em nós mesmos. Automaticamente, quando a gente presta atenção em nós mesmos, né, a gente vai prestar atenção nos outros. Então, quando vem alguém agressivo, em vez de você julgar, você fala, nossa, mas eu também posso ser agressivo. Tem momentos que eu também sou agressivo. O que isso faz? A gente começa a compreender as pessoas. Aí você vê uma pessoa que está com ciúme lá, você vai julgar, vai criticar? Não, por quê? Se você olhar para você, você vai pensar o seguinte, poxa, eu também posso ter ciúmes. Então essa pessoa está num momento ali, né, que ela não enxerga alguma coisa, ou eu vou aconselhar, ou não vou escutar, ou não vou, não importa. Mas o julgamento tem que tomar esse cuidado. Então é aquilo que a gente fala, nós somos também né, a luz e a escuridão ao mesmo tempo. Nós também temos escuridão. Né? Eu até comentei hoje, foi muito interessante. Se eu começar a pensar, né, em coisas negativas, em preocupação, eu vou ficar ansioso. Vai começar a me dar umas emoções negativas, vou ficar ansioso, vou ficar estressado, vou ficar agoniado. E eu falo assim, eu já aprendi a controlar bastante isso. A gente controla nossas sombras, a gente controla a nossa escuridão. Né? Eu já aprendi, mas ainda pratico. Controlar a ansiedade, controlar a angústia, né? Controlar várias coisas que a gente precisa controlar. O medo. Só que se eu pegar e começar a pensar negativamente, que vai me trazer essas emoções, eu vou retornar às minhas sombras. Eu vou retornar à minha escuridão. Então, o que eu quero dizer com isso? Que todo mundo tem escuridão e luz ao mesmo tempo. Mas naquele momento, aquela pessoa está na sua escuridão. E se você está na sua luz, você pode iluminar o caminho para ela chegar na luz dela. Isso é caridade, isso é amor. E com amor, né? Porque quem está na luz, automaticamente tem amor. Então, a pergunta que faz, né? Onde é que a gente está? Onde é que estão os nossos pensamentos? Onde é que estão as nossas intenções? Na luz ou na escuridão? Todos nós somos. Quando a gente fala assim de ciúme, a gente também tem ciúme,
mas está controlado, controladinho. A gente já aprendeu a controlar. E se a gente pode, todo mundo pode. Inveja, a gente também tem. Tem o equilíbrio, né, Rafa? A gente também tem. Ah, eu não quero ter ciúme, eu não quero ter inveja. Aí você está fazendo algo que é impossível, porque todos nós temos ciúme, inveja, só que em alguns é controlado, em outros ainda não. Ainda não, mas pode controlar. Todos nós podemos controlar as nossas sombras, a nossa escuridão, porque faz parte, né? Então veja que quando a gente traz, né, essas questões do autoconhecimento é para isso, para a gente aprender a se controlar. E aí que é uma questão também que eu vejo muitas pessoas querem milagre, querem rapidez, querem passe de mágica. Isso também não existe, né? O que existe? Um processo, estudo, prática, conhecimento, Tenho, né, Rafa? disciplina, insistência, persistência, porque o universo não vai beneficiar um, Deus não beneficia ninguém. Todo mundo tem que trilhar o mesmo caminho. As pessoas estão aí dando um caminho, né, Rafa? É curso, é uma coisa, é outra, é uma live, dá um caminho. Mas se a gente não praticar, isso não serve de nada. Vai ser só uma informação entrando e saindo. E é por isso que muitas vezes as pessoas consomem conteúdos demais, né? É muito conteúdo, é consumindo uma coisa atrás da outra e não tem resultado nenhum. Por quê? Porque não vai na prática, não vai na raiz ali onde precisa trabalhar. Acho que só ouvindo vai funcionar e não funciona. A gente fala porque é uma coisa, é um processo que a gente precisa passar. E a gente precisa querer passar. A gente precisa querer olhar para o nosso lado negativo, que é feio, e que a gente não quer que nem sente. Porque a gente só tem a tendência, o ser humano só tem a tendência de mostrar o lado bom, o lado bonito, o lado que agrada a todos, mas a gente tem esse lado nosso escuro. E temos todas essas tendências dentro de nós. Mas é ter a sabedoria de poder olhar para isso e assumir. Eu tenho, mas não é isso que eu quero alimentar. É ter discernimento para poder olhar para dentro, olhar, aceitar, respeitar que aquilo está ali e transformar. Porque enquanto não houver essa transformação, enquanto não houver essa aceitação do que você é, do que você tem, você entender que você não é perfeito, entendeu? A perfeição é aquilo que a gente cria. Você cria uma imagem que você quer, mas lá dentro você sabe que você não é assim. A realidade é outra. O que a gente mostra, o que a gente quer apresentar é uma coisa. Agora, a realidade é outra bem diferente. Então, a gente não pode ter vergonha ou medo de olhar para isso. Porque a gente tem o nosso lado bonito, o nosso lado que é mágico, que é encantador. Mas a gente também tem o nosso lado negativo, que é o nosso lado sombra. Falar, eu não tenho. Tem, a gente tem. Tem sentimentos que eu achei que eu não tinha, mas eu sei que eu tenho. Mas o que se desenvolve mais na gente? E às vezes a gente tem exagerado de um lado, mesmo que seja algo bom. Muitas vezes é exagerado, que passa do ponto. Então até disso a gente precisa entender qual é o equilíbrio dessas coisas. Para você ter uma sensatez nas coisas, de como agir, de como fazer.
Então é o equilíbrio. Tudo que é demais, como diz o outro, está em desequilíbrio. Então a gente precisa aceitar. Às vezes a gente tem coisas boas em excesso, que também nos prejudica de alguma forma, e tem as negativas também, que muitas vezes tem excesso, ou tem, como diz o outro, você não percebe isso em você, mas quando a gente para observar, você vai ver que você tem. Tá bem camufladinho ali, mas tem. Então é a gente olhar para isso com verdade, a gente ter essa coragem. E não ter medo de assumir, não, eu tenho isso sim, faz parte de mim, mas não é o que eu alimento. E tá tudo certo. É a gente saber qual é a nossa realidade, a nossa essência real dentro de tudo isso. E a gente poder transformar isso é maravilhoso, porque o poder está na nossa mão, não está na mão de ninguém. Se você não gosta do seu lado ruim, então vai trabalhar o seu lado bom. Bota energia boa em cima disso tudo. Olha para aquilo lá que você precisa olhar. Se certifica de que você tem aquilo ali. Só que você pode dar outra roupagem, você pode dar uma outra configuração para aquilo. Aí busca a força que você tem dentro de você. As coisas boas que você gosta e dá um novo significado para aquilo. Seja em excesso, seja em falta, seja no que for. Mas é equilibrar isso. É trazer esse equilíbrio para tudo. Porque tudo em excesso faz mal, né? Seja bom ou seja ruim. Então, assim, é a gente saber se ponderar, é a gente saber sentir, perceber, porque a gente sabe o que faz bem e o que faz mal pra gente. A gente sabe, o nosso corpo comunica as coisas pra gente, a gente sabe a realidade de tudo. Você sabe quando você sente uma dorzinha, se é boba. Você sabe quando aquela dor te traz uma preocupação. Você sabe quando aquilo ali no fundo tá te tentando falar alguma coisa, a gente sente, a gente sente. Então a gente tem que estar preparado, porque tudo se comunica. E a gente estando atento para essas coisas, a gente consegue ter um resultado melhor de nós mesmos. Não é de ninguém, é da gente mesmo. Nós temos uma resposta de nós mesmos. A gente consegue isso. Então, assim, é a gente ter essa atenção. E às vezes é necessário a gente ter essa atenção um pouco mais além. Quando a gente consegue perceber essas coisas no outro, quando o outro, não você invadir, mas se isso chega para você, você saber acolher. Se não sabe o que fazer, silencia e deixa fluir, olha para dentro de você, pede uma resposta para que você seja ali um auxílio, uma ajuda, mas consciente disso, do que você está fazendo. Foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei de início, achei que era uma coisa, de repente, uma coisa é você estar preparado para uma conversa, você ir de encontro com algo que você já sabe o que vai acontecer. Outra coisa é você não estar preparado para aquilo. Mas quando a gente está consciente da gente mesmo, a gente olha para dentro e pede um auxílio, pede uma resposta, pede uma palavra, alguma coisa que vá te ajudar ali naquele momento. E foi o que aconteceu. E graças
graças a Deus, o meu campo estava bom, estava receptivo. E eu recebi o que eu precisava receber, passei o que eu precisava passar. Isso emociona, isso mexe com a gente, mas ao mesmo tempo traz uma alegria, uma satisfação muito grande de você poder dar a mão para o outro no momento de desespero e você entender que hoje é aquela pessoa, amanhã pode ser a gente. E como seria bom naquele momento eu ter alguém para me acolher da mesma forma. É a gente fazer essa análise de tudo isso. E se fosse eu no lugar do outro? Então vem todo esse entendimento. E isso dá uma energia diferente, as coisas acontecem, mas a gente precisa ir de encontro com as coisas, com esse campo energético limpo de julgamento, que é aquilo que a gente está cansado de falar, né? De estar julgando o porquê, porque sim, porque não, simplesmente. E a gente poder perceber essas coisinhas, são coisinhas bobas do nosso dia a dia que passa por nós milhares de vezes durante o nosso dia e muitas vezes a gente não consegue prestar atenção, a gente não está atento. Então, assim, a gente buscar uma conexão, né, Rafa? A gente não ter vergonha de falar com o Criador, não ter vergonha de expressar aquilo, de deixar isso no seu coração, de alguma forma, uma reserva aqui dentro. Isso trabalhando o tempo inteiro. Para que a gente não tenha essa... Isso que aconteceu comigo, mas de alguma forma a gente não sabe explicar, a gente não explica Deus, né? Mas as coisas aconteceu e acontecem, mas a gente precisa estar disponível para receber, para dar, para ir de encontro. E as coisas acabam acontecendo. E a gente servindo no que a gente veio fazer da melhor forma também, né, Rafa? É isso que é o mais importante. E eu fiquei muito feliz de poder ter tido tanta percepção dentro dessa situação, entendeu? Foi muito emocionante, mexeu muito, mas ao mesmo tempo trouxe desvendou algumas coisas, me deu uma percepção diferente de como, entendeu? Dessas coisas que a gente, muitas vezes, a gente não dá tanta importância, né? Porque geralmente a gente dá importância naquilo que a gente foca. Você vai fazer alguma coisa, você já foca naquilo. Você vai fazer outra coisa, você foca, você direciona o seu foco para aquilo. É diferente de você ser pego de surpresa numa situação, mas é isso que eu falo, é a gente tá com o nosso campo preparado, deixar uma reserva dessa energia dentro de nós, para que a gente possa ser que a gente precise a qualquer momento, mas esse campo precisa pelo menos ter o início dessa fluidez, dessa energia de aceitação, de ir de encontro, sem julgar, sem aquela coisa toda que a gente já vem falando o tempo inteiro. É a gente estar disponível a olhar além de nós. E buscar o entendimento, porque cada um vai ter uma percepção diferente. A minha experiência foi maravilhosa. Mas tantas outras pessoas têm outras experiências e cada uma vai sempre ter um despertar diferente dentro disso, né, Rafa? Vai despertar algo diferente.
E isso é maravilhoso. Mas é a gente estar disponível para fora, além da gente. E quando a gente olhar o outro, a gente procurar olhar além dele. Não só o que a gente está vendo. Que às vezes a aparência está dizendo uma coisa e o além está dizendo outra. Essa é a realidade. E a gente estar disponível e sem medo, né, de ouvir, e dentro desse ouvir pedir direcionamento, seja mental, seja como for, pede direcionamento, que a energia vai fluir. E é isso que eu falo, a gente fala coisas que a gente nem sabe da onde veio, por que veio, como veio. A gente só sabe que a gente falou o que precisava, na hora que precisava, do jeito que precisava. Aí vem aquele obrigada, agradecer, porque você pôde ser útil, você pôde ser essa ferramenta a ser usada naquele momento. Então, assim, é agradecer e a gente estar atentos para essa escuta, mas fazer essas escutas ativas, né, Rafa? Presente, tá ali, querer fazer aquilo, com o coração aberto, com energia boa, a intenção de ajudar. E o auxílio vai chegar. É isso. Então é isso. Por mim, fechou. Gente, o livro lá, ó, é da Cristina Cairo, né, Rafa? A linguagem do corpo. Esse livro é muito interessante, esse livro é muito bacana. A gente já passou lá no comecinho, quando a gente começou as lives, do meio para cá, a gente já falou desse livro. A linguagem do corpo, e tem um outro também, O Corpo Fala. Também é muito interessante. Então, se puder ler, leiam. Maravilhoso. E é isso. Nossa, eu tô numa balançação esse negócio aqui. Medonho. Tem mais alguma coisa, Rafa? É isso aí. Fechou. Então, gente, obrigada, boa noite, fiquem com Deus, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser. Valeu. Obrigado, gente, pela presença. Uma boa noite e até a próxima.